Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de ler a obra Sobre a Brevidade da Vida de Sêneca. Vamos falar um pouquinho melhor sobre essa obra e se você ficar até o final, eu tenho um presente para você. Bem, o Sêneca é o meu filósofo, um dos meus filósofos estoicos favoritos, né? O meu favorito continua sendo o Marco Aurélio, com o livro Meditações, né? Que eu, inclusive, já fiz uma resenha aqui anteriormente. Está num vídeo aqui no canal, você pode conferir. Enfim, mas o Sêneca, ele é muito particular, ele é muito peculiar. Por quê? Porque enquanto Meditações do Marco Aurélio é um livro mais de reflexões do Marco Aurélio com ele mesmo, né? São vários insights, várias ideias que ele vai desenvolvendo. A principal obra do Sêneca está contido em epístolas. O que são epístolas? São, na verdade, cartas, né, do passado que foram dirigidas a alguém, só que ela tem um teor filosófico tão profundo que ela serve de referência para outras pessoas ainda hoje, de forma que essas pessoas ainda estudam essas obras. E é o caso desta obra aqui, Sobre a Brevidade da Vida, que é uma correspondência do Sêneca com um amigo dele chamado Paulino. Talvez por causa dos filósofos estoicos, o cristianismo herdou tanto essa tradição de epístolas, né? Tem na Bíblia as epístolas de Paulo e etc. Existem até que teorias, ideias aí de que o Paulo estabeleceu correspondência com o Sêneca, né? O Paulo apóstolo, só que não se prova verdade isso historicamente. Independente disso, é a mesma ideia das epístolas aí de Paulo e etc. É a ideia de uma comunicação, uma carta que é tão profunda, que ela é tão filosófica, que dá para você abstrair princípios filosóficos dali. E é o caso desta obra aqui. Então, nessa correspondência com um amigo dele, o Paulino, o Sêneca tenta exortar ali ao Paulino, né, entre outras coisas ali do diálogo deles, né, o teor central aqui que nos interessa é a parte filosófica. Então, basicamente, o que o Sêneca defende nessa obra? Ele defende a ideia de que a vida não é breve. As pessoas ficam o tempo todo falando que, na verdade, o tempo passa muito rápido, e etc, etc. Isso, na verdade, na perspectiva do Sêneca, é uma ilusão psicológica. Por quê? Porque o tempo... Existe a questão do tempo cronológico, né, que é o tempo que passa e invariavelmente não volta. Mas, na verdade, para vários filósofos e pensadores da antiguidade, nós temos o poder de roubar os instantes banais do tempo e levar eles para a eternidade, vivendo uma vida digna e profunda, né? Que é o caso da ideia que o Sêneca defende aqui. O Sêneca fala que as pessoas que, na verdade, elas têm essa impressão de que o tempo passa rápido porque elas, na verdade, vivem todo dia o mesmo dia. As mesmas rotinas, elas simplesmente não vivem o presente. Elas vivem passando o tempo olhando, rememorando o passado ou projetando o futuro com as ansiedades delas. Ou seja, elas nunca estão vivendo o momento presente. Isso cria a ideia de que o tempo passa rápido porque elas nunca desfrutam verdadeiramente o presente. Então, basicamente, a ideia central filosófica que ele desenvolve nessa epístola, nessa carta, que virou esta obra aqui, são basicamente 3 conselhos que ele dá ao Paulino, né? Que é evitar a futilidade da vida comum das pessoas comuns. As pessoas comuns simplesmente são reprodutoras de padrões de outras pessoas e é por isso que elas nunca vão conseguir nada de valoroso na vida delas. Elas se perdem em fofocas, em busca de riquezas que no fundo elas vão perder porque elas vão morrer. Enfim, a ideia dele central é essa. Não viva essa futilidade da vida banal de todas as outras pessoas. O tempo passa para elas, não porque ele de fato passa no sentido... Assim, o tempo passa para todo mundo, mas as pessoas que são sábias conseguem usufruir o tempo de uma maneira muito mais profunda e filosófica. E a ideia central dele sobre a brevidade da vida é exatamente que a morte não avisa. Qualquer um pode morrer a qualquer tempo, sem avisar, independente do nosso planejamento. De forma que essas pessoas que passam o tempo inteiro pensando na vida, projetando o futuro, a verdade é que elas não vivem. Elas organizam a vida inteira delas em torno de uma expectativa do futuro, de forma que
se elas morrerem amanhã, a vida delas foi uma absoluta futilidade, uma banalidade, porque elas não realizaram nada, não viveram nada. Viveram em função de um presente que nunca chegou e, na verdade, é que elas viveram uma vida fútil e perdida. E o outro ponto que é muito interessante dessa obra é que o Sêneca defende a ideia de que os verdadeiros ricos, né, as verdadeiras pessoas que... a verdadeira riqueza é exatamente as pessoas sábias. Por quê? Porque o sábio é alguém que aprendeu com a experiência de outras pessoas no passado. Boa parte da nossa vida é viver coisas que a gente vive a situação, comete erros e aprende desses erros. Pois bem, o sábio é a pessoa que não precisa passar por estes erros. Essas pessoas, ao estudar a obra de filósofos, pensadores, mestres do passado, elas são capazes de abstrair princípios, incorporar isso na vida delas, sem que elas tenham que passar por inúmeras situações, perder uma imensa quantidade de tempo para aprender lições que de outra forma elas poderiam aprender de outra maneira ainda mais fácil, né? Enfim, o livro é bem curtinho, ele é... deixa eu ver aqui quantas páginas são. São 80 páginas aproximadamente, se a gente considerar todas as divisões aqui, etc. Enfim, essa obra é magnífica. O Sêneca escreve muito bem, ele escreve de uma forma simples, e exatamente porque isso é uma carta, né? São as mesmas técnicas que, por exemplo, Platão utilizava usando mitos e diálogos, né? Por meio do Sócrates, no que ele escreveu. Só que aqui é ainda melhor, porque é uma conversa entre duas pessoas que você pode ler, com princípios filosóficos extremamente profundos, né? Como eu disse, essa é a ideia da epístola, né? Então, para você que chegou aqui até o final, tenho uma surpresa para você, porque eu vou permitir que você tenha acesso a esta obra com desconto por tempo limitado. Esta edição aqui em específico é maravilhosa, da editora Garnier. Ela tem detalhes em dourado, capa almofadada, fitilho, a borda aqui é dourada, enfim, é uma edição de colecionador que eu adquiri por meio deste box aqui, incrível, da editora Garnier, que vem outra obra do Sêneca, da qual eu já fiz review, né, que é sobre a vida feliz e a tranquilidade da alma, e as meditações de Marco Aurélio, né, nesse box incrível. Então, para você que chegou até aqui, ao final, eu vou permitir que você tenha acesso a estas obras com desconto por tempo limitado, por meio destes QR Codes. Eu vou tentar botar o link do box aqui, se ele não estiver esgotado. De qualquer forma, o livro vai estar presente, você pode adquirir aqui na Amazon, ou um link no Mercado Livre. Talvez numa edição que não seja essa, mas o que importa aqui é a mensagem, a ideia e a filosofia por trás disso. Eu sou parceiro da Amazon e do Mercado Livre, e se você adquirir esses livros por meio desses links, além do desconto, você também me ajuda a manter este projeto no ar, porque eu ganho uma pequena comissão. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Essa obra maravilhosa, maravilhosa, e traz uma lição que todo mundo precisa aprender na vida. Então corra lá, adquira o seu. É isso que eu tinha para trazer para vocês, e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.